Fluminense e Colo-Colo é dia de Flu, é dia de Libertadores, e quando a gente fala em Libertadores é diferente, não tem jeito. Segunda rodada da fase de grupos, o Fluminense vai em busca da primeira vitória na competição. Um resultado inegociável, um jogo importantíssimo, pensando novamente em chegar nas oitavas de final, em seguir na luta pelo tão sonhado agora bicampeonato continental. Uma partida que promete ser difícil. O técnico Fernando Diniz vai fazer mudanças importantes no time, análise completa do adversário, do Colo-Colo, tudo que você precisa saber sobre esse jogo tão importante a partir de agora aqui no canal do Lessa. Bora de pré-jogo. A bola vai rolar às 9 da noite no Maracanã para esse jogo tão importante, se não o Maracanã lotado, mas o Maracanã com um grande público para empurrar o time rumo a essa vitória tão fundamental, porque quando a gente pensa em oitavas de final, vencer o Colo-Colo em casa é muito importante. Afinal de contas, o outro jogo vai ser lá em Santiago, tem mais 2 jogos fora de casa. O Fluminense precisa dar uma resposta de imediato após a estreia com empate fora de casa em Lima contra o Alianza. Não vai ser fácil, a gente sabe disso, mas esse jogo pode significar um momento de virada na temporada, de virada de chave, talvez o reencontro do Fluminense com o seu melhor futebol. O time ainda não está completo, mas tem retornos importantes, como Ganso e Germancano. Vamos falar sobre isso aqui e também sobre as mudanças de Fernando Diniz. Mas é um Fluminense que talvez agora, após esse período de preparação, jogando em casa, com o apoio da sua torcida, a gente acredita que sim, pode ser aquele momento em que a gente vai estabelecer aqui como um divisor de águas na temporada. Eu acredito muito nisso, tenho sempre esse otimismo, porque o problema é quando você não tem qualidade. Quando você tem qualidade, tem de onde tirar, você pode acreditar. E por isso eu acredito que esse time do Fluminense vai corresponder em algum momento. E tomara que seja hoje contra o Colo-Colo para conseguir esses 3 pontos tão importantes. A última vez que o Fluminense enfrentou um time chileno foi lá em 2013. Naquela ocasião foram 2 jogos com o Huachipato. Vitória por 2-1 e depois o empate em 1-1. O Fluminense que vem numa sequência invicta muito interessante na Libertadores. São 5 vitórias em 4 empates. A última derrota foi contra o River Plate na fase de grupos do ano passado. Então é uma sequência de respeito, enfrentando campeões da América naquela caminhada rumo ao título em 2023. Contra o Colo-Colo, são apenas 3 jogos na história, um empate, uma vitória e uma derrota entre os anos de 1950 e 1953. Que hoje o time possa fazer o seu melhor jogo na temporada, né? Que seja muito melhor do que foi naquela final contra a LDU. Eu acho que a torcida está ansiando para ver aquele Fluminense confiante, aquele Fluminense que se impõe, que domina o adversário, que cria oportunidades, que finaliza. Tomara que seja assim logo mais no Maracanã. Vamos falar agora da provável escalação do Flu, que é um oferecimento da KTO. Por sinal, se você não foi lá na KTO, KTO.com é muito simples e rápido, galera. Dá essa moral e dá essa força, porque a KTO é uma grande parceira aqui do canal do Lessa e está apoiando a gente e ajudando a gente a fazer investimentos aí, por exemplo, nos jogos fora de casa, para que cada vez mais possamos fazer uma cobertura especial para vocês. KTO está pagando 1,50 na vitória do Fluminense, favorito, evidentemente, para esse jogo, atuando em casa. E tem, por exemplo, eu vi outra opção aqui. Olha só a quantidade de opções que você tem lá na KTO. Fluminense sem sofrer gols, pagando 1,90. Eu não acho ruim não, tá? Jogando em casa, com apoio da torcida. Acho que pode ser uma odd interessante aí, esse 1,90 para o Fluminense não levar gols. Mas lá na KTO você vai encontrar uma infinidade de possibilidades. E o mais importante, você não pode esquecer, utilize o cupom JORNADA. Utilizando o cupom JORNADA você tem 20% de desconto. Então corre na KTO, dá essa força para a gente, é muito importante, fundamental a participação de vocês. E tomara que hoje você possa colocar uma graninha no bolso sempre com responsabilidade, nunca postando aquilo que você não pode e comemorar a primeira vitória do Flu na Libertadores em 2024. Bom, temos 2 grandes novidades após essa extensa lista de desfalques
na estreia contra o Alianza Lima, 2 titulares voltando, Paulo Henrique Ganso e Germancano, jogadores muito importantes para o time, eu acho que eles dispensam comentários, e quando eles ficam fora, normalmente a gente sente a falta deles, até do Ganso, que é um jogador muito criticado, eu sei por muita gente, mas a verdade é que não tem um jogador com essas características. Quem poderia suprir essa ausência do Cano é o Renato Augusto, que acabou se lesionando e ainda não fez grandes jogos com a camisa do Fluminense. Então, são 2 retornos de fato bem relevantes e importantes para o técnico Fernando Diniz, que vai fazer uma mudança muito, não vou dizer drástica, nem um tanto quanto surpreendente, mas é uma mudança que mostra que o Diniz vai com tudo para cima do Colo-Colo, vai tentar destruir o Colo-Colo de todas as formas possíveis. É uma formação que acaba deixando o time, querendo ou não, mais ofensivo, com mais qualidade no passe, né, na saída de bola principalmente, que é a ida do Martinelli para a zaga e começando desde o início ao lado do Felipe Melo. Uma opção que, apesar de ter acontecido diversas vezes ao longo das partidas, com o André e agora mais com o Martinelli, poucas vezes ocorreu desde o início. E isso está muito evidente que essa decisão está baseada na forma como o Colo-Colo deverá atuar logo mais no Maracanã. Atuando com linhas mais baixas, marcando mais o seu campo defensivo e buscando contra-ataque. Por isso a entrada do Martinelli, para que ele possa ser esse jogador que vai, ao que tudo indica, Martinelli ao lado de Felipe Melo. Vamos a essa provável escalação do Flu, e depois a gente comenta um pouco mais, com Fábio, Samuel Xavier, Martinelli, Felipe Melo e Marcelo, André, e aí o Lima deve entrar no meio de campo, com Ganso, John Ares, Marquinhos e Germancano. O que tem de bom? Tudo isso que eu falei para vocês agora. Martinelli dá mais qualidade, né? Até porque ele é um jogador melhor que o Thiago Santos. Quando a gente pensa em série de bola no pé, com o Fluminense atuando no campo do adversário, né, com mais posse, é muito bom ter o Martinelli lá atrás. Pensando na estratégia para esse jogo, eu acho que pode ser uma boa. Eu acho que pode surtir um efeito positivo para esse jogo, tá? Não a médio ou longo prazo. O que tem de risco nisso? A bola aérea. O Fluminense fica com uma linha defensiva, uma última linha defensiva muito baixa, com Samuel Xavier, com Martinelli, tirando o Felipe Melo ali, Marcelo. São jogadores baixos. O André também é baixo, o Lima também é baixo. Mas o Colo-Colo não é um time que também utiliza muito desse artifício. Então, resumindo, eu acho que o Fluminense tem mais a ganhar com essa estratégia do que a perder para esse jogo. E aí eu nem vou colocar em discussão aqui a questão de dar oportunidades ao Felipe Andrade, por exemplo, ao Antônio Carlos, que não joga, porque foi contratado. Eu nem vou entrar nesses méritos. Eu acho que o importante hoje é discutir a estratégia para esse jogo. E como é um artifício que o Diniz usa muito durante as partidas, ele entende que para esse adversário, para enfrentar esse adversário, colocando o Martinelli, ele tem mais chance de vencer, porque provavelmente vai sobrar gente ali atrás, na marcação do Fluminense. Não tem a necessidade, obrigatoriamente, de ter um outro zagueiro. Agora, o Lima como segundo volante é algo que me preocupa um pouco, porque normalmente ele não atua bem ali. Quando ele joga, ele começa um jogo, ou até entra no decorrer da partida como segundo volante, normalmente ele não aparece bem. O passe do Lima não é tão qualificado assim. Normalmente ele se sente mais à vontade quando atua um pouco mais à frente, caindo um pouco mais pelos lados. Mas, devido ao não aproveitamento do Alexander, que aparentemente está muito mal nos treinos, e não consegue reagir a ponto de ter uma sequência no time, o Lima acaba sendo a opção mais viável neste momento. E aí o restante do time não deve sofrer alterações com a volta de Cano e Ganso. Ganso que vai ter uma função muito importante se o Colo-Colo vier com uma linha muito baixa, que é a de criar mais oportunidades, a de achar aquele passe, né, que quebra a linha, que surpreende o adversário. O Fluminense está precisando muito disso ultimamente e não vem tendo. Então, de um modo geral, eu acho que a gente pode esperar um time muito ofensivo, muita vontade de vencer, isso é o mínimo, evidentemente, mas, de um modo geral, com mais qualidade na bola de pé, com a bola no pé. E tomara que isso tenha efeito na hora de chegar perto da área e finalizar. O Fluminense precisa finalizar, precisa chutar a gol.
Tá faltando muito isso. Os jogadores já reconheceram, a comissão técnica, todo mundo já reconheceu. O Fluminense precisa finalizar as jogadas, de uma forma ou de outra. E tomara que hoje, diante do Colo-Colo, isso possa acontecer de uma vez por todas. Vamos ver o que disse o volante André à Flu TV sobre a expectativa para esse jogo, como o Fluminense deve se comportar para sair do Maracanã com essa vitória. Bom, preparação muito boa, semana muito produtiva, conseguimos pegar bastante coisa que a gente fez no jogo contra o Alianza. Um jogo muito difícil lá, um time que desceu muita linha, marcou muito bem a linha baixa. Demos alguns contra-ataques para ele, foi as melhores maneiras que eles conseguiram chegar ao nosso gol. Conseguimos ajustar bem, trabalhar bem esse ponto e tenho certeza que esse jogo o nosso time vai evitar esses contra-ataques e tentar fazer o máximo de gol e não tomar. É muito importante a volta da torcida. Peço a todos que compareçam no Maracanã, que incentivem do começo até o final, não pare nem um minuto de cantar e tenho certeza que nosso time vai dar o retorno dentro de campo. E agora, para falar um pouco do Colo-Colo, eu vou chamar meu amigo José Tomás, que é um jornalista chileno que mora aqui no Brasil, que acompanha o Colo-Colo, sabe tudo da equipe chilena. Ele traz um resumo do atual momento do time comandado pelo técnico Jorge Almirón. Colo-Colo visita esta noche a Fluminense y la verdad es que hay dos visiones sobre este mismo equipo. Primero, una de tranquilidad luego de lo ocurrido en el debut en Copa Libertadores de América frente a Cerro Porteño, donde los albos vencieron al equipo paraguayo en condición de local, pero hay una segunda visión que genera mucha preocupación y es la que entregó el equipo alternativo, el equipo B, que jugó durante el fin de semana en Chillán frente a Ñublense por el campeonato chileno y que perdió por 3-0. Queda la sensación de que Jorge Almirón, el ex técnico de Boca Juniors, tiene solamente 13 o 14 jugadores a los que puede recurrir y el resto muy probablemente no está a la altura. En el campeonato nacional quizás las cosas no andan muy bien. Uno va a ver la clasificación y va a ver que Colo-Colo no está en la parte alta de la tabla y que de hecho el puntero, la Universidad de Chile, le saca hartos puntos, pero lo cierto es que eso se compensa debido a que Colo-Colo enfrentó la fase previa de la Copa Libertadores y mientras los equipos chilenos estaban jugando las primeras jornadas del campeonato local, Colo-Colo estaba jugando en la fase 2 con Godoy Cruz y luego en la fase 3 con Sportivo Trinidense. 4 partidos que eran muy importantes para el cacique, pues ahí se definía buena parte del presupuesto 2024 gracias al dinero que entrega la Conmebol por jugar la fase de grupos. En ese sentido, Colo-Colo tiene un 11 más o menos fijo, que son prácticamente los mismos que derrotaron a Cerro Porteño la semana pasada. Brian Cortés en el arco, Óscar Opazo, Maximiliano Falcón, Alan Saldivia y Eric Bimberg en la defensa, Arturo Vidal, Esteban Pavés y Leonardo Gil en el mediocampo, Cristian Zavala, Guillermo Paiva y Carlos Palacios en ofensiva. Lamentablemente, después de lo ocurrido el sábado en Chillán, Jorge Almirón no tiene muchas piezas para poder cambiar el partido y por ahí quizás cuenta con Volados y otro jugador más, pero no mucho futbolista que le dé confianza al técnico argentino. Bom, ele diz aí, para quem não entendeu muito bem, né, o espanhol, o portunhol dele, ele diz que tem duas versões desse Colo-Colo, o time que estreou vencendo o seu Portenho na Libertadores, mas depois acabou tomando 3-0 com uma equipe mista, né? Aliás, a equipe reserva no Campeonato Chileno levou 3-0 do Nublense, foi uma atuação muito ruim, o Colo-Colo poupou os jogadores para essa partida diante do Fluminense. Ele falou que tem a sensação de que o Almirón tem 13 ou 14 jogadores que de fato ele pode contar, que podem fazer uma diferença, ou seja, ele quer dizer que o elenco do Colo-Colo, de um modo geral, é bem fraco, que não tem muitas opções para o treinador, ou seja, o banco de reservas não está à altura do time titular. Colo-Colo que focou todas as suas atenções na fase pré da Libertadores, por isso o time reserva começou atuando ali no campeonato chileno, né? O time perdeu pontos, tanto é que agora ocupa ali apenas a 7ª colocação do campeonato chileno, não está ainda disputando lá em cima, evidentemente que o início da Libertadores teve impacto nisso. E em relação à escalação, o time deve ser o mesmo que venceu na estreia o Cerro Porteño. Destaques para Vidal, né, o jogador que todo mundo conhece, ex-seleção chilena,
jogou no Flamengo há pouco tempo. Guilherme Paiva, que o Fluminense enfrentou ano passado pelo Olímpia, o centroavante. Carlos Palacios, é um jogador que atuou aqui no Vasco durante não muito tempo, mas jogou aqui. O Colo Gil também é outro jogador que atuou no Vasco. São jogadores conhecidos que a gente viu atuar por aqui. É uma equipe grande no futebol chileno, um time que certamente vai tentar dar trabalho aqui no Maracanã. E por isso é muito importante você ficar atento à análise do nosso Renan Reis, o laranja tricolor, que traz detalhes importantíssimos sobre o adversário de hoje, que o Fluminense precisa ficar muito atento para o jogo de logo mais. O Renan falou sobre alguns aspectos em relação ao Alianza Lima e muita coisa aconteceu naquele jogo. Então, bora ver o que ele disse aí. Saudações tricolores aos amigos ligados aqui no nosso pré-jogo. E hoje vamos falar do Colo-Colo, o adversário do Fluminense, nessa rodada de Copa Libertadores da América. Vamos lá. Galera, defensivamente falando, não tem mistério, tá? É improvável que a gente veja um Colo-Colo marcando a saída de bola do Fluminense, adiantando a marcação. Não é isso que nós esperamos. Nós esperamos um Colo-Colo marcando em bloco baixo, com 2 linhas de 4, esperando o Fluminense para tentar roubar essa bola e sair nas transições rápidas, acionando os seus extremos, principalmente o extremo pelo lado direito, que é o Christian Zavala. Zavala para os chilenos e Zavala para os brasileiros. É um extremo muito rápido, a gente vai dar uma olhada em algumas jogadas dele, mas é provável que essa seja a estratégia do Colo-Colo. Pessoal, agora falando especificamente da parte ofensiva do Colo-Colo, nós vamos ver que a equipe chilena ataca prioritariamente pelos corredores laterais. Então são geralmente ataques pelas beiradas do campo. A gente viu ali o primeiro gol vindo de um cruzamento pelo alto, mas geralmente os cruzamentos saem dessa maneira. São cruzamentos rasteiros, buscando o centroavante, buscando o extremo do lado oposto, ou até mesmo um meia atacando ali a área. E aí, pessoal, quero começar a falar aqui do Zavala, que é um jogador muito perigoso, é o extremo do Colo-Colo ali pelo lado direito. E ele é muito bom atacando as costas, resultando num pênalti. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Palacios também. Mas é uma característica muito forte desse extremo. Mais uma vez, ele vai atacar as costas do lateral adversário e vai fazer o cruzamento. Então, levando em consideração a nossa atual realidade, né, a gente tem o Marcelo por aquele lado, a gente precisa ficar bem ligado nesse tipo de jogada, porque eventualmente vai acontecer. Ele chega, é sempre assim, ele chega ali na linha de fundo e faz o cruzamento. Mais uma vez, e aqui, pessoal, daqui a pouco eu vou falar também do Gil, que é um jogador que atuou pelo Vasco da Gama aqui no Brasil, e ele é um cara que tem facilidade para achar esses passes em profundidade. Então é uma conexão que nós precisamos travar, essa conexão entre o Gil e os extremos, tanto do lado direito como do lado esquerdo. Mas mais uma vez, Zavala vai atacar com o Zavala que joga ali pelo lado direito da equipe chilena. Pessoal, durante essa gravação eu ainda não tenho acesso à escalação do Colo-Colo, mas se o treinador for seguir com o que ele vem fazendo, que é jogar com essa trinca de meio-campistas, com Pavel, Gil e Vidal, e com Paiva de centroavante. Paiva, para quem não se lembra, é um atacante que jogou contra o Fluminense na Libertadores do ano passado pelo Olímpia. Se ele continuar com essa configuração, nós veremos o Palacios pelo lado esquerdo. Eu falo isso porque, de acordo com a escalação, o Palacios ele pode ocupar o meio de campo, ele pode ser um falso 9. O treinador do Colo-Colo já utilizou o Palacios em diversas posições nessa temporada. É um jogador muito versátil. Mas se ele continuar com essa escalação, a gente vai ver o Palacios jogando pelo lado esquerdo, tá bem? E aí ele tem condições, a gente vai ver aqui, de atacar espaço também, né, assim como o extremo do lado direito. E pessoal, mais uma vez, lembra que eu havia falado do Gil? O Gil, mais uma vez achando aquele passe em profundidade. Então a gente vê o Palacios ganhando na corrida e finalizando para o gol. O Palacios que jogou também pelo Vasco da Gama. Tá? Pouca gente se lembra, mas ele jogou pelo Vasco. E o Palacios, por causa dessa versatilidade e por atuar também muitas vezes no meio de campo, mesmo quando joga pela esquerda, ele tem a capacidade de achar esses passes em profundidade, de dar essas assistências. Então a gente vai ver aqui, o Gil fazendo a infiltração, o Palacios deixando o argentino na cara do gol. Então um jogador também que o Fluminense precisa ficar de olho, um jogador perigoso, tem certa qualidade. Mais uma vez, mais uma assistência ali para o gol do Colo-Colo. Então olho nele também, que deverá atuar ali pelo lado esquerdo do ataque da equipe chilena. Galera, se por acaso o Palacios for escalado no meio de campo, ou até mesmo de falso 9, quem ocupará a vaga ali na ponta esquerda será o extremo Marcos Bolados. É isso mesmo, um extremo chileno. E aí ele tem bastante velocidade, assim como o Zavala do lado direito. É um cara que tem muita velocidade, que ataca bem espaço. Então é bom também ficar de olho nele. Aqui, mais uma vez, pessoal, o Gil fazendo o lançamento em profundidade. Então é uma jogada cantada. O Gil pega essa bola e ele tem essa facilidade para acionar o ponta do lado direito, o ponta do lado esquerdo aqui. Ele aciona o Marcos Bolados.
Ele entra aqui e aí é bem aquele estilo que eu falei para vocês. Cruzamento para trás, aquele passe para trás ali dentro da área, tentando achar alguém. Ó. Mais uma vez, o Gil domina a bola, vê o Marcos Bolados atacando o espaço. Ele vem aqui ó, nas costas do lateral, vai fazer o passe ali para trás. Aqui ele acha o Paiva, que é o cara que deverá ocupar ali a camisa 9, né? Deverá ser o centroavante da equipe chilena. Então a gente precisa ficar bem ligado nessa jogada. Lançamento em profundidade, o ponta joga para o meio, e aí a gente vai ver aqui o centroavante atacando a bola, um meia chegando na área, um extremo chegando do outro lado. É uma jogada bem encantada, e a gente vê que não é uma coisa muito elaborada, sabe? É basicamente o que o Colo-Colo faz de melhor. Aqui o Paiva finaliza, a bola toca no zagueiro e vai para fora. É isso aí, meus amigos, vou ficando por aqui, para cima deles Fluminense, porque hoje é dia de vitória no Maracanã. Grande abraço a todos e saudações tricolores. Valeu! Valeu, meu amigo, tamo junto, um abraço. Vamos à arbitragem no jogo de hoje, que ficará a cargo do senhor Jesus Valenzuela, o venezuelano, também auxiliado pelo Antony Garcia, Túlio Moreno, o VAR será o Juan Soto, todos da Venezuela. O Jesus Valenzuela ficou deixou uma impressão muito positiva no ano passado, quando ele apitou as partidas contra o Olímpia Internacional, e aí ganhou o coração de muitos tricolores que passaram a adotar o Valenzuela como uma espécie de amuleto, né? Desenvolveram um carinho, de fato, com o árbitro venezuelano. Tomara que isso permaneça, né? Porque se permanecer, é sinal de que ele fará, no mínimo, uma arbitragem isenta. E é isso que a gente exige, o que a gente deseja, né? É o mínimo, que o árbitro possa ter uma atuação. Se tiver uma atuação discreta, é sinal de que ele foi bem. Tomara que isso aconteça com Jesus Valenzuela, que tem uma responsabilidade de manter aí esse carinho com a torcida do Fluminense, que é algo muito raro, né? A torcida tem um carinho por algum árbitro, mas está acontecendo com o Jesus Valenzuela. Enfim, logo mais esperamos vocês com, você sabe, aquela cobertura super especial do Jornada KTO 1902, a partir das 7 da noite. Aqui no canal do Lessa, no Raiz Tricolor, lá no Jornada. Se você não está inscrito no Jornada, só digitar aí, dê essa força, por favor. Pode dar essa moral, Jornada KTO 1902. Pesquisa aí, se inscreva, a partir das 7 da noite, pré-jogo, 2 horas de pré-jogo, cobertura completa, dentro e fora do estádio. E depois, se você quiser assistir a partida, que vai passar somente na Paramount, você deixe o áudio conectado com a gente. Um ambiente do estádio, uma transmissão 100% voltada para você, torcedor tricolor, você só vai encontrar no Jornada. Então, esperamos vocês. Até mais tarde. Um abraço. Que seja dia da primeira e de uma grande vitória do Fluminense na Libertadores 2024.